Primeiro, bom dia a todos. Gostaria de agradecer o convite feito pelo Rodrigo para participar desse evento. Ano retrasado eu tive aqui assistindo e posso dizer que o evento é bastante interessante. Hoje pela manhã também as palestras que eu assisti com um nível muito bom. O convite que ele me fez foi para falar sobre tendinopatia patelar no atleta. Então a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Com relação aos dados epidemiológicos, atinge principalmente os atletas que praticam atividades de salto e muita mudança de direção também, fazendo pivô sobre o joelho. 45% de prevalência em atletas de vôlei, 32% de prevalência em atletas de basquete, e é uma patologia que se cronifica com muita facilidade. Então, esse é o grande problema. Até hoje, na verdade, a gente não conseguiu entender direito como se dá esse processo da patofisiologia da tendinopatia. Então, a gente não sabe muito bem como tratar esse processo. Eu vou apresentar aqui o que a gente tem hoje exposto na literatura, algumas novidades que vêm saindo ultimamente com relação às pesquisas, e vou tentar fazer uma linha de raciocínio em cima disso. Então, a gente sempre falou muito sobre fatores de risco para a tendinopatia patelar. E, na verdade, não existia nada na literatura demonstrando, com grande grau de evidência, que demonstrasse realmente que existiam fatores de risco para a tendinopatia patelar. Agora, no início do mês passado, saiu uma primeira revisão sistemática, onde foram expostos alguns fatores que poderiam aumentar o risco para desenvolvimento de tendinopatia patelar, com alguma evidência, ou seja, não tem um alto índice, não é uma evidência forte, mas é o que a gente tem hoje descrito na literatura. Eu posso te passar depois, Maurício? O que a gente vê, normalmente a gente coloca a tendinopatia como sendo uma patologia mecânica desenvolvida por um processo mecânico, um excesso de carga que não tem tempo suficiente, enfim, tem uma alteração toda, a gente vai ver mais à frente, na sua recuperação. Então, foi colocado peso e índice de massa corporal. A gente sabe que peso e índice de massa corporal vão aumentar a sobrecarga sobre o tendão patelar. A medida da cintura, eles avaliaram e colocam que, normalmente, os homens acima de 90 centímetros na mensuração da cintura e mulheres 80 centímetros de cintura têm uma predisposição a desenvolver tendinopatia patelar, no caso, tem tendinopatia de uma forma geral. Eles colocaram que, pelo processo de citocinas pró-inflamatórias, isso pode desenvolver, pode favorecer o aparecimento de uma tendinopatia. A diferença entre os membros, que vai gerar uma sobrecarga, a queda do arco do pé vai gerar uma sobrecarga também, alterando o momento de flexão do joelho, exigindo assim uma maior contração do quadríceps, exigindo mais do tendão patelar, podendo ser um fator para predisposição, um fator de risco para a tendinopatia patelar. Flexibilidade de quadríceps e isquios, a gente com uma menor flexibilidade dessas musculaturas vai exigir uma extensibilidade maior do tendão, aumentando assim, sendo também um fator de risco para o aparecimento dessa tendinopatia. Diminuição de força do quadríceps. Na verdade, os autores desse trabalho, eles colocam que não dá para saber se a força do quadríceps diminuiu após o aparecimento da tendinopatia, ou seja, essa dor levou a uma diminuição da força do quadríceps, ou a diminuição da força do quadríceps é realmente um fator de risco para desenvolvimento de uma tendinopatia patelar. É um fator que ainda merece mais estudo. E a performance no salto vertical também foi demonstrado como sendo um fator de risco. Então, a gente vai ver aqui rapidamente sobre a estrutura do tendão, a patofisiologia da tendinopatia, as mudanças histológicas presentes na tendinopatia, as técnicas de tratamento hoje utilizadas e um novo modelo sobre as tendinopatias proposto pela fisioterapeuta Jill Cook no final do ano de 2008, princípio de 2009. Então, para relembrar, dentro desse corte, a gente está vendo aqui o tendão, ele é composto 70% por água e 30% que eles chamam de peso seco, que são essas estruturas, colágeno, tenose, substância fundamental e elastina. Colágeno compõe cerca de 80% desses 30%, colágeno do tipo 1, que é o que está em abundância dentro dessa estrutura. Elastina corresponde 1 a 2%, e substância fundamental corresponde a cerca de 20% dessa parte seca. Então, o que a gente pode ver aqui, essa estrutura rosa, nesse sentido, são as fibras de colágeno, os tenócitos são essas estruturas azuis,
e substância fundamental, essas estruturas brancas. Qual a importância de cada um deles? O colágeno ele vai dar resistência têncil ao tecido, a esse tendão, ou seja, força para resistir a esse estiramento. Elas estão dispostas paralelamente, seguindo o sentido de tração desse tendão, algumas fibras cruzadas, que são as pontes cruzadas, para manter essas fibras organizadas. Os tenócitos são as estruturas responsáveis pela síntese proteica, e a substância fundamental ela é formada basicamente pela glicosaminoglicanas, que são estruturas hidrofólicas, ou seja, elas atraem água. Então, a gente vê uma grande quantidade de água, e a importância dela é o quê? Manter o alinhamento desse tendão, manter um afastamento correto entre essas fibras, permitir uma troca de nutrientes correta, e ele resiste também às forças compressivas. Essa é a importância de cada uma dessas estruturas. Então, revendo um pouquinho, a gente vai ter uma molécula de colágeno, uma série de moléculas vão formar uma microfibrila, essas microfibrilas vão formar uma fibrila, essas fibrilas formam uma fibra, uma série de fibras vai formar esse fascículo, que vão formar um tendão. O que a gente entende, o que a gente vê, é que eles têm um padrão sinusoidal. Isso é importante quando a gente vai olhar um pouco mais à frente sobre a função desse tendão, como ele funciona e para que ele serve. Então, quando a gente coloca um alongamento passivo ou ativo, enfim, independente, como seja, o que a gente percebe é que até cerca de 2%, mais ou menos, de alongamento do comprimento desse tendão, a gente está promovendo acabar com esse padrão sinusoidal. Ou seja, a gente não está promovendo realmente um alongamento da estrutura. A gente está acabando com esse padrão sinusoidal, tornando ele mais retilíneo. Até cerca de 6% de alongamento é colocado como sendo um alongamento funcional. Passando disso, a gente começa a apresentar microlesões até lesões completas, que nesse estudo ele coloca como sendo de 8% a 10% de alongamento do comprimento desse tendão. O tendão ele funciona como uma mola, absorvendo energia e devolvendo energia. Então, essa é a grande importância daquele padrão sinusoidal das fibras de colágeno. Ou seja, isso favorece essa absorção e a devolução de energia. O que acontece? A gente vê, é muito comum dentro dos esportes, os exercícios o ciclo de alongamento e encurtamento. Esses são os piores exercícios que a gente pode realizar para um tendão. A gente ficar absorvendo e devolvendo carga de forma contínua e repetitiva para um tendão. Esse é o pior esforço que a gente pode colocar para um tendão. Revendo rapidamente a estrutura do tendão, do colágeno, importante, endotendão é essa parte que envolve os fascículos, a gente vai ter outras camadas um pouco mais externas. Esse endotendão é a estrutura onde estão a parte vascular do tendão, a parte neural e os vasos linfáticos. A vascularização do tendão ele não é muito vascularizado. O tendão, a vascularização dele vem sempre na junção tendão-osso ou na junção miotendinosa. Poucas são as vascularizações que vêm das estruturas ao redor, das estruturas faciais. A grande maioria é da junção tendão-osso e da junção miotendinosa. Como é que acontece, então, uma tendinopatia? Ele se torna patológico de uma vez só. A gente dorme um dia com o tendão são, no dia seguinte a gente vai acordar com o tendão lesionado. A gente sabe que não é assim. A gente tem uma série de processos que vão acontecer. A gente sabe que num tendão lesionado, numa tendinose, numa fase degenerativa, esse tendão vai apresentar ruptura de colágeno, ele vai apresentar neovascularização, aumento da quantidade de tenócitos e aumento da quantidade fundamental. Então, a ordem que acontece, a gente sabe hoje, a gente primeiro vai ter um aumento da quantidade de tenócitos apenas. A partir daí, a gente vai ter um aumento da quantidade de tenócitos e substância fundamental. A gente vai levar depois a um aumento maior ainda de tenócitos, maior de substância fundamental, com alguma lesão de fibra, de colágeno, e por último, sim, ocorre aquele processo de degradação total que a gente vê nas tendinoses. Então, até 92, até depois de 92, na verdade, o modelo que era tido como sendo verdade era esse modelo proposto, onde um aumento de demanda de um tendão vai levar a uma recuperação inadequada, diminuindo a quantidade de colágeno e a produção de matriz, levando à morte dos tenócitos, levando a maior diminuição de colágeno, tornando esse atleta vulnerável a uma nova lesão. Então, hoje a gente percebe que, inicialmente, não acontece uma diminuição
de colágeno nem de matriz, muito pelo contrário. Esse foi um material cedido pela Jill Cook, foi o modelo que ela propôs, ano de 2009, onde ela coloca, isso seria uma fibra de colágeno, esse um tenócito, essa substância fundamental. Então, num primeiro momento, a gente vai ter um aumento da quantidade de tenócitos, isso vai levar a um aumento da quantidade de substância fundamental, água. Esse aumento de quantidade de substância fundamental vai começar a desenvolver uma compressão sobre essas fibras de colágeno. A partir daí, então, vem a neovascularização. O que é colocado é que quando você abre muito espaço entre essas fibras e começa a criar as lesões nas fibras, você abre espaço para o crescimento dessas novas veias. E o grande problema disso, desses novos vasos, o grande problema disso é que sempre junto a um vaso desse vem um nervo. Ou seja, a gente aumenta muito a quantidade de terminações nervosas livres dentro do tendão. De onde vem a dor do tendão? Isso é uma pergunta que ainda não está completamente respondida. Existem algumas teorias que falam sobre essa dor proveniente do tendão. Uma delas, que a dor seria por conta desse afastamento e ruptura das fibras. Outras seria por conta desse aumento de substância fundamental. A gente tem um desenvolvimento e aumento de tenócitos, a gente tem aumento de substâncias de glutamato e aumento de outras citocinas, e isso sim iria levar a um estímulo a essas terminações nervosas livres que agora estão em abundância dentro do tendão. Só que o grande problema, uma das propostas terapêuticas, que seria a queima, vamos dizer assim, dessa neovascularização através de uma esclerose, o que a gente vê é que no momento inicial, isso é um procedimento médico, eles fazem guiado por um ultrassom, ele vai lá e injeta um medicamento fazendo a esclerose dessa neovascularização. O que acontece é que a dor diminui bastante em alguns casos, só que o que é visto nos cortes histológicos é que você tem um aumento grande dessa neovascularização. Então, é uma incógnita. Se a gente tem um aumento da neovascularização, como é que a gente tem uma diminuição da dor se isso está interligado? Então, a gente ainda não tem um esclarecimento de onde vem essa dor. Essa é só uma imagem de ultrassom Doppler. Ultrassom é o exame padrão ouro para identificar a tendinopatia, melhor que a ressonância magnética. Isso é a presença de grande vascularização dentro de um tendão do calcâneo. Essa é só um acompanhamento das mudanças histológicas. Esse era um tecido são, isso aqui já seria um tecido com grande quantidade de tenócitos, e aqui a gente já vê um tecido completamente desorganizado, com lesão de fibra, grande quantidade de substância fundamental. Então, o que a gente vê é, histologicamente, a tendinopatia não apresenta células inflamatórias. Então, o termo que a gente utilizava para denominar como sendo tendinite, hoje a gente não utiliza mais. 2008, 2009, 2010, começaram a sair alguns estudos onde eles utilizaram novas metodologias de análise e começaram a encontrar algumas células inflamatórias provenientes nas lesões tendíneas ou nas tendinopatias. Mas ainda não tem grandes coisas publicadas sobre isso, então pode ser que daqui a um tempo a gente volte a chamar de tendinite e encontre uma inflamação presente nesse tendão. Mas hoje a gente ainda não tem essa confirmação. A gente vê uma degradação do colágeno, a desorientação das fibras, uma hipercelularidade e a neovascularização. O que a gente tem hoje na literatura com relação a tratamentos fisioterapêuticos, a gente vê muita coisa com relação a exercícios excêntricos. Vamos desenvolver exercício excêntrico, vamos trabalhar exercício excêntrico. Se a gente pensar no caso de um atleta de alto rendimento, que já está exposto a cargas extremas, por que um exercício excêntrico iria melhorar tanto o resultado e diminuir os sintomas dessa tendinopatia? Aumentar ainda mais a sobrecarga desse atleta? Por quê? Então, eu vou apresentar alguns resultados aqui que a gente vê com a utilização de exercícios excêntricos em atletas. Os benefícios da utilização desses exercícios, eles são fáceis de aplicar, a gente já conhece os resultados, porque eles são, de certa forma, já bastante estudados, e a gente tem como progredir nas cargas facilmente. As limitações. A gente vê hoje na literatura que eles funcionam para uma população específica. As maiores evidências mostram que ele atua bem na população de meia-idade e atletas recreacionais. Em atletas de alto rendimento, de alta performance, eles não demonstram bom resultado.
O programa de Alfredson apresentou bons resultados em pessoas mais velhas, pré-cirúrgico. Alfredson é um ortopedista que estava com uma degeneração no tendão dele, queria fazer a cirurgia e o chefe dele não liberava. Então, ele desenvolveu um protocolo para romper o tendão dele. Esse foi o objetivo. Ele começou a colocar carga porque ele queria romper o tendão dele para operar. E acabou que, no final, ele melhorou. As evidências em atletas de elite ainda não são esclarecidas. A gente não tem, algumas evidências demonstram até que não existem resultados interessantes. Então, com relação... A gente não tem um sucesso com a utilização de exercício excêntrico na tendinopatia patelar em atletas de alto rendimento. Eu vou mostrar aqui 2 estudos. Jogadores de futebol foram submetidos a 12 semanas de tratamento, seguindo os protocolos que são hoje descritos na literatura, para a utilização de exercício excêntrico, sem grandes resultados ao final. Isso durante a temporada, no meio da temporada. Um outro estudo com jogadores de vôlei, onde foi realizado um protocolo também, como está mostrado ali, agachamento num plano inclinado de 25 graus, 3 séries de 15 repetições, 2 vezes ao dia, era diário, e eles tinham uma progressão de carga. Foi feito durante 12 semanas, também não demonstrou resultado nenhum comparado aos controles atletas daquele mesmo grupo que não estavam fazendo nenhum tratamento. Então, o que a gente encontra hoje é que não existem grandes evidências que suportem a utilização dos exercícios excêntricos para tratamento de uma tendinopatia em atletas de alto rendimento durante a temporada. Ultimamente, vem saindo alguns trabalhos com utilização de resistência com uma carga elevada e exercícios bem lentos, bastante lentos. O protocolo que eles colocam é esse. São 12 semanas de tratamento, 3 vezes por semana, os exercícios agachamento, leg press e o agachamento no rack machine, naquela máquina, 4 séries de exercício, com intervalo de 2 a 3 minutos entre cada série. Ele leva 3 segundos durante a fase excêntrica e 3 segundos durante a fase concêntrica, ou seja, cada realização, cada repetição, ele leva 6 segundos para completar. E ele desce até 90 graus de flexão do joelho nos 3 exercícios. Eles progridem dessa forma, eles utilizam a carga máxima, então eles veem qual a carga máxima que ele consegue realizar, os 15 repetições na primeira semana, segunda e terceira, 12 repetições, e assim sucessivamente, como está descrito no quadro. Eles permitem a presença de dor durante a atividade, durante o exercício, o que não pode é aumentar essa dor após os exercícios. Isso é que não era permitido dentro desses trabalhos. E o que a gente encontra como resultado foi uma melhora clínica na dor e na função, e através de biópsia eles encontraram uma melhora nessas fibrilas, na morfologia delas e na área seccional transversa delas. Então, o que eles colocam como conclusão do trabalho é que essa diminuição da dor e a melhora da função, ela se fez por conta da normalização da fibrila e não por conta de um aumento de quantidade de fibrilas, que foi o que a gente sempre buscou quando a gente trabalhava com exercícios de uma forma geral, era aumentar a síntese proteica e aumentar a quantidade de tecido colágeno ali dentro. Então, o novo modelo para as tendinopatias proposto pela Jill Cook, ela dividiu em 3 fases uma tendinopatia. Primeiro seria uma fase proliferativa, segundo ela chama de falha de cura, e a terceira uma fase degenerativa. Por quê? Como é que a gente vai diferenciar essas 3 fases? É através de idade, desculpa, eu vou comentar isso um pouco mais à frente. Então, a fase proliferativa vai ser aumento dos tenócitos, aumento de substância fundamental, a fase de falha de cura, aumento dos tenócitos, aumento de substância fundamental, já levando a alguma lesão de colágeno e, por último, a fase degenerativa, já tendo o processo de neovascularização. Então, a gente vai tratar de forma diferente essas tendinopatias. Se existe uma evolução, o tratamento para uma fase proliferativa não vai ser o mesmo de um tratamento de uma fase degenerativa. O que a gente precisa entender é se numa fase proliferativa está acontecendo um aumento da quantidade de tenócitos, aumento da quantidade de substância fundamental, o que eu quero fazer é regredir esse aumento do metabolismo, dos tenócitos, da substância fundamental. Então, o que eu preciso fazer é uma retirada de carga. Então, nesse primeiro momento, o objetivo é retirar a carga. A gente não pode prescrever medicamento, mas hoje tem vários estudos que mostram que a utilização do ibuprofeno, principalmente, que é um anti-inflamatório não hormonal, diminui a quantidade de tenócitos, diminui a produção de substância fundamental. Então, nesse momento, é interessante a utilização de ibuprofeno para que a gente consiga frear um pouco
o desenvolvimento e a progressão dessa patologia. Com relação à idade, definição do estágio. Idade, um atleta jovem, normalmente, primeiro caso, ele está iniciando uma fase proliferativa. Isso é importante para a gente conseguir discernir. Um atleta mais idoso, normalmente ele já está numa fase mais avançada. Se foi o primeiro caso, se não foi o primeiro caso, uma outra forma que a gente tem de avaliar em que estágio esse atleta se encontra é através de exames de imagem, através de um ultrassom, através de uma ressonância magnética. A gente consegue diferenciar também em que estágio esse paciente se encontra. E aqui umas outras formas, alguns outros fatores que a gente leva em consideração na hora de definição desse estágio. Tratamento, fase proliferativa, foi o que eu comentei. A gente vai fazer uma retirada da carga, podendo fazer uso de algum anti-inflamatório, é claro, num tratamento em conjunto com o médico, para diminuir esse processo e conseguir recuperar esse tendão. Numa fase de falha de cura, a gente vai ter que começar a dosar isso. Na verdade, ela divide em 3 fases, só de forma cartesiana, para a gente desenvolver o pensamento, mas eles são muito ligados um com o outro, então é comum ela coloque a fase proliferativa e a fase de falha de cura estão juntas, e a fase de falha de cura e a fase degenerativa também estão juntas. Então, a fase de falha de cura, a gente vai precisar fazer um controle da carga, do trabalho, mas a gente precisa colocar carga nesse tendão para aumentar essa síntese proteica também. A fase degenerativa é um trabalho pura e simplesmente de tentar devolver uma estrutura um pouco mais normal, porque ele não consegue recuperar nunca, um atleta que chegou a uma fase degenerativa não consegue recuperar nunca o seu tendão as características normais. O que acontece? A gente sabe hoje que uma atividade intensa vai levar a uma alteração da quantidade da síntese de colágeno do tipo 1, que é a estrutura que a gente vê em grandes quantidades dentro do tendão. Então, é uma curva. Com 3 dias após a atividade, a gente tem um pico de formação de colágeno, de síntese de colágeno do tipo 1. Depois, com 5 dias, esse ciclo se interrompe. Então, como a gente vai dosar essa carga dentro do treinamento? Normalmente, a gente vai fazer um trabalho de força num dia, um trabalho de potência no dia seguinte, e o terceiro dia seria um dia de repouso, que é quando a gente tem esse pico de produção de síntese, desse pico de síntese e produção de colágeno do tipo 1, para que ele consiga se reestruturar de uma forma melhor. E dessa forma a gente vai guiando o nosso tratamento. Não existe hoje uma receita de bolo para tratamento nenhum. O que a gente vê é que a gente tem uma alteração em toda a cadeia cinética. Então, quando a gente vai tratar uma tendinopatia, independente de qual seja, aqui no caso tendão patelar, a gente precisa avaliar força e resistência de gastrocnêmio, estabilidade lombopélvica, quadríceps, isquios tibiais. A gente precisa trabalhar a cadeia como um todo e não focar pura e simplesmente em um ponto. Com relação à correção biomecânica, eu mostrei anteriormente, não existem grandes evidências que correção biomecânica tem uma relação direta com a tendinopatia. A gente acredita isso, nós fisioterapeutas acreditamos nisso, mas não existem relações diretas comprovadas dentro da literatura. Queria convidar vocês a participar do CIRN, eu coloquei esse slide com a permissão do Rodrigo. CIRN é um congresso realizado pela gente em Vitória, agora em maio, um congresso internacional na qual o Rodrigo esteve presente no segundo, em Belo Horizonte, e vai participar novamente como palestrante do próximo. Muito obrigado, e eu deixo meu e-mail para quem tiver alguma dúvida.